Salve moçada, galera do canal, essa é minha cara. Vamos começar então mais um vídeo de discografia comentada aqui no nosso canal. Um vídeo sobre uma banda, mais uma, né? Como tem que ser, né? Pelo menos aqui, pro meu critério aqui, pra a minha forma de fazer esse canal é falando das bandas que eu gosto bastante, ou seja, que eu tenho algum conhecimento então para poder falar e dividir com vocês um pouco aí sobre a história dessa banda, mais especificamente focando na discografia, tá? Mas falando sobre a história de bandas que eu gosto bastante. Então, óbvio, mais uma vez estou falando aqui de uma banda muito importante para mim, uma banda que eu gosto bastante em alguns níveis, musicalmente, para dar aquela agitada, liricamente me fala, me diz muita coisa. Então, uma banda muito especial, estou falando do Incubus. Camisa já denuncia aqui. A banda que tem já bastante tempo de estrada. Ela começou em 91, lá na Califórnia, na cidade de Calabasas, ali perto de Los Angeles e tal. Foram aí fazer aquele esquema, né? Fazendo aquela ralação e tudo mais, até lançar a primeira demo, tal, aquele EPzinho em vinil, tal, 7 polegadas. E acabaram lançando em 95 o primeiro disco deles, o Full, realmente, mas por uma gravadora independente, onde se chamava Fungus Among Us, tá? 95. E eu acabei de ouvir esse disco, eu tava me preparando aqui, terminando de me preparar para poder fazer esse programa aqui, esse vídeo, e acabei de ouvir o disco. Cara, tenho que confessar, eu adoro Incubus, como eu tô dizendo aqui, é óbvio, curtem praticamente tudo deles aqui em termos de discografia, mas esse disco, além de ser difícil de achar, eu tenho que falar a verdade, ele é fraco, ele é complicado. E eu não quero queimar o filme dos caras aqui, pelo amor de Deus, eu tô sendo sincero aqui com a banda que eu gosto bastante. A banda não estava pronta ainda, é difícil a banda acertar de cara, chegar de primeira, arrebentar. Acontece às vezes, acontece muitas vezes, é verdade, mas às vezes não acontece também. E esse disco, apesar de ser, já tinha aí alguma experiência, alguma rodagem, mas na hora de gravar disco a coisa não ficou muito boa. Estavam ali tentando se achar. Já eram bons instrumentistas, mas os arranjos eram muito perdidos, as coisas meio bagunçadas. O vocal do Brandon Boyd não estava ainda definido como ele queria colocar a voz dele nas gravações. Então o disco ele é meio ali, lembra um pouco de Red Hot Chili Peppers, se fez No More também, mas de um nível meio inferior, sabe? Não tava aquela coisa bacana. Às vezes um exagero no slap, né? Slap que é aquela pegada que o cara, né, no baixo, né? Você bate com o polegar nas cordas e tem que saber usar, porque se você exagerar fica uma coisa meio esquisita, meio exagerada, como um bumbo duplo, né? Se você usar demais fica forçado, não rola. Então o primeiro disco do Incubus realmente pecou nisso aí, foi a produção pelo Jim Ward, tá? Esse disco seria relançado depois em 2000. Eu vi pra vender quando eu já gostava bastante de Incubus, pensei, putz, será que eu compro? Mas sequer naquela, considerava o disco seguinte, que veio em 97, como o primeiro disco deles de fato. Então, certeza se valia a pena comprar, e hoje eu acho que acredito que eu tomei a decisão certa, porque esse primeiro disco, né, por uma gravadora independente aí, vamos dizer ainda, não é um disco muito bom, tá? Eu destaco até a única música que eu coloquei, que eu anotei aqui para destacar, foi a Speak Free, que é um pouquinho mais interessante, ele é pesado ali, o vocal do Brandon Boyd é meio gritado ali e tal, mas não era aquela coisa de qualidade boa, não. Então, desculpa, galera, os fãs aí, não quero queimar os caras. Só que de novo, eu gosto muito dessa banda, mas acho que eles acertaram pra valer mesmo no primeiro disco deles por uma gravadora grande. Pela Sony, no caso, não por isso, mas exatamente necessariamente por isso. Eles entram pra gravadora grande e não deu certo também. Mas ali acho que eles evoluíram tecnicamente, né, como músicos. O produtor talvez tenha evoluído junto, porque ele também produziu esse disco aqui. Estou falando do Science, de 97. Por muito tempo na minha cabeça foi o primeiro disco dos caras. E o primeiro com um pouco mais de produção mais dedicada, com clipe já, né, sendo gravado. E esse disco é bom, hein? Esse disco é bom. O Science, então, como eu disse, 97. Ainda não é a banda totalmente pronta, é verdade, mas eu gosto muito desse disco. Não foi o primeiro disco do Incubus que eu comprei, eu tinha comprado alguns outros antes, os mais fortes, vamos dizer assim, os que ficaram maiores, né, vamos dizer assim. E aí eu voltei um pouco para comprar esse disco. E tinha música que eu já conhecia aqui, que é o single mais famoso, a Certain Shade of Green. E o que acontece? A banda não estava totalmente pronta, mas já tinha evoluído com certeza em relação ao Fungus Among Us. Isso aí não tem dúvida nenhuma, tá? Tava bem melhor, com os arranjos bem mais acertados ali, o vocal do Brandon Boyd já estava mais acertado também, ele alterando já, ele tinha bastante pegado no rap ainda, tá? Era bem apegado no rap ainda, até porque, isso é bom dizer, lógico, eu não contextualizei isso, banda que começou em 91,
e foi gravando seu primeiro disco em 95 com essa pegada meio rock, meio funk, meio rap, que acabou sendo rotulada como nu metal. Então, na mesma época, esse disco aqui em 97 saiu, né? O Science em 95 tinha saído outro, mesma época que tinha saído o primeiro do Korn em 94, o primeiro do Deftones em 95, o primeiro do Limp Bizkit em 97, então toda aquela galera do nu metal ali surgiu naquela época, e o Incubus foi na onda ali, entrou na onda, né, do nu metal. Embora depois a evolução foi dizendo que eles não se encaixam muito bem em estilo algum, tá? É bom a gente deixar isso bem claro. Mas então esse primeiro disco aqui, a coisa é mesmo, mais ou menos na fórmula do nu metal, bastante funkeado mesmo o som, e com umas passagens de guitarras bem pesadas, afinação bem baixa. Redefine eu gosto, eu ouvi falar, mais um caso de disco que eu ouvi falar quase todas aqui, viu? Se é que não dizeria todas, é que não são todas que eu acho extremamente foda, mas eu não tenho música ruim, eu não vejo música ruim aqui. Redefine, Vitamin, New Skin, Earpops, Glass, olha, todas. Red Shadow, que eu falei, os primeiros singles. Summer Romance, Anti-Gravity, Love Song é uma música muito bacana, tem uma pegada meio soul, assim, meio funkeada, mais balada, muito bacana, muito da hora. Eu não conhecia ela antes quando eu comprei esse disco aqui, quando eu ganhei esse disco. Então foi uma surpresa agradável na época. Tem Nebula, Deep Inside e Calgon, tá? Excelente disco. A produção foi do Jim Worth, acho que eu achei aqui o porquê que esse disco ficou melhor do que o disco anterior. Pelo menos sonoricamente falando. A produção foi do Jim Worth, mas a mixagem foi do Terry Date. Terry Date, o cara que já produziu Pantera, Soundgarden, Deftones, só isso. Então acho que ele colocando a mão na hora de mixar, ele acertou legal aí os arranjos, né? Ajudou a acertar os arranjos. Lógico, já gravados, já acertados pelo produtor, mas na hora de terminar de finalizar a coisa ali, o Terry Date colocou a mão e deve ter realmente feito a diferença nesse disco aqui. Então esse Incubus Science de 2007, desculpa, 97, fez 20 anos agora esse disco, agora em 9 de setembro, eu acabei de ver aqui pesquisando, fez 20 anos agora, olha só, hein? Então é um bom disco, tá? Ajuda, vamos dizer, a abrir, a colocar o Incubus para o grande público, porque ele foi um dos amigos que a galera realmente não conhecia, tá? E aqui nesse Science a galera passou a conhecer bem. E qual era a formação? Eu falei do Brandon Boyd, né, vocalista, qual era a formação nessa época então? Brandon Boyd no vocal, ocasionalmente percussão, Alex Katunich, ou Dirk Lance, né, no baixo, baixista extremamente talentoso, Mike Eisinger, bom fazedor de riff na guitarra, cara muito competente, fazendo back vocals também, da bateria José Pacidias, excelente baterista que só viria evoluir nos discos seguintes. E no primeiro disco, ainda nesse disco aqui, tanto no Fungus Among Us quanto nesse disco aqui, ainda era o DJ Live, tá? Fazendo já alguns scratches. O primeiro disco quase não tinha scratch, esse aqui já aparece muito mais samples. A Anti-Gravity que eu falei, ela tem muita presença ali na base ali da música, ajudando a fazer a base, né? A participação do DJ Live. E 97, beleza, então, saiu esse disco Science. O Incubus entrou, como eu disse, entrou mais ou menos nessa onda do metal, a galera prestou atenção, mas ainda... Ok, era mais uma banda ali daquele movimento entre aspas, que não tinha ainda alcançado seu lugar, né? Fazendo shows e tudo mais, grande gravadora, beleza, mas nada muito espetacular. Por quê? Porque o que seria espetacular viria aqui, ó, em 99. Make Yourself. Esse disco fez a diferença. Esse disco aqui, produzido pelo Scott Litt. Scott Litt é um cara talvez um pouco mais experiente que o Jim Worth. Eu não lembro mais agora de nenhum trabalho que o Jim Worth tenha feito de grande relevância, tá? Pelo menos não que eu tenha pesquisado. Scott Litt, eu sei que ele colocou a mão em coisas do R.E.M. e coisas do Nirvana. Você vê o nível do cara. Então isso também deve ter contribuído, e de novo, vale a pena sempre ressaltar a evolução natural da banda. Os caras deram uma mansada em relação ao Science, que era um pouco mais pesadão, um pouco mais na onda do nu metal, mais ali pesadão. Aqui a coisa deu uma mansada, eles acharam o nível ideal, eu diria, entre o peso do nu metal, de melodia. Há quem diga, eu lembro que eu montei esse disco para um cara no meu trampo, na época que eu comprei, não na época que lançou. Ele viu um pouco de progressivo nesse disco aqui. Então tem umas passagens meio psicodélicas ali mesmo, em algumas músicas, você sente isso. Então a banda chegou num nível muito bom. Você vê como é um amadurecimento. Os primeiros discos estavam tão perdidos, aqui eles acharam um nível excelente, chegaram a um nível excelente. De novo, aqui é o Make Yourself. Hits absurdos. Naquela época ali que bombava MTV, rádios e tudo mais. Você tinha aqui Pardon Me, música clássica dos caras aqui, que ia ser faixa 12. Stellar, música que eu adoro. Foi uma das primeiras músicas do Incubus que eu ouvi, tá? Na verdade. Até legal eu lembrar como eu conheci o Incubus. Eu conheci assim de ouvir falar,
era uma banda nova, nesse bando de banda nova que tava entrando aqui vindo pro meu conhecimento, né? Conhecia as bandas mais pesadoras, mais tradicionais. Essas bandas novas estavam chegando ali pra mim. Eu falei, caramba, qual que é desses caras aí do Incubus? Eu vi o clipe de Certain Shade of Green, vi o clipe de Stella, eu falei, pô, que música massa, uma balada que explodia no refrão. Excelente, excelente música. Ali eu baixei no Napster, pouco tempo depois, isso já era em 2000 e poucos, isso foi em 99, isso era em 2000, 2001 eu acho já. Baixei no Napster 3 anos para poder baixar a música e curti demais. E quando eu tive a oportunidade, aí eu comprei mesmo esse Make Yourself aqui, tá, de 99, e aí mais músicas para falar. The Warmth, que tem uma letra absolutamente incrível, adoro a letra dessa música. Letras falando muito de experiências pessoais, críticas ao comportamento social de algumas pessoas, né, que é geral, né, geral de algumas pessoas é fogo, né? Eles criticam comportamentos, características do comportamento de algumas pessoas, né? Coisas, defeitos que às vezes a gente se incomoda e tudo mais. E isso aqui permeia mais as letras do Incubus, tá? E também alguns sobre também relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos. De uma forma nada não brega, sempre de forma mais poética, de uma forma mais rebuscada. Brandon Boyd conseguiu acertar as letras dele bem rápido até. Do primeiro segundo disco ele acertou bem as letras que ele escrevia, tá? Então você vê aqui na The Warmth, você vê isso. Você vê na I Miss You, uma balada linda, que eu gosto bastante. Nowhere Fast, outra letra que eu acho sensacional. Enfim, disco é muito bom. Outro hit incrível desse disco é Drive, né, uma balada, né? Whatever Tomorrow Brings, I'll Be There with Open Arms and Open Eyes. É sensacional, realmente, esse disco aqui, tá? Make Yourself, que colocou os caras, realmente, como eu disse, na prateleira das bandas grandes, das bandas top ali daquele momento do rock, tá? Então, repito, vamos lá. Make Yourself, 99, produzido pelo Scott Litt. Importante ressaltar, a substituição na formação, a primeira substituição na formação dos caras. Saiu o DJ Live, entrou o DJ Chris Kilmore. Cara bom, hein? Cara bom que mostrou ali, eu não entendo muito, né, tecnicamente da parte de DJ, mas acho que até nisso a banda acabou evoluindo, talvez com a ajuda até do próprio do DJ Kilmer. Ficou mais bem encaixado ainda, né, mais bem encaixadas as inserções aí de samples, de efeitos, na Stella inclusive, isso aparece bastante. Então, Make Yourself 99. E aí essa dupla de discos que deixa um trevo na minha cabeça, eu tenho até uma decisão, mas às vezes deixa um trevo na minha cabeça para decidir qual é o melhor disco dos caras. Make Yourself ou esse aqui? Que tem essa música que tá tocando agora. Falando do Morning View, 2001. Maravilhoso. Se você gosta um pouco mais de peso, Make Yourself talvez seja o seu álbum. Não que esse aqui não tenha, ele tem. Mas uma coisa que pega um pouco mais dele, eu acho que é a intimidade das letras. Eu acho que estão um pouco mais íntimas, mais profundas aqui. Acho que o formato que ele foi... Não o formato... não sei se formato é o melhor termo. A forma, que ele foi gravado, falando dos vocais do Brandon Boyd. Parece que... Acho que a maneira que ele gravou soa ao vivo. Parece que não foi aquela coisa muito polida, muito pasteurizada. Parece que ele gravou mesmo assim, direto, com muita emoção, com muita espontaneidade. E isso transpassa muito no disco. Acho que a forma que ele foi gravado, esse disco foi gravado aqui, você vendo pela contracapa, aqui olha, esses caras dando de vista pro mar, aqui dando uma olhada no oceano, no mar. Aqui eles gravaram esse disco em Malibu, numa mansão. Então o clima era muito favorável para ser uma coisa mais tranquila, os caras mais relaxados, ou seja, mais prontos de repente para se expressar, tanto musicalmente na parte de tocar, quanto para cantar, né? Tanto para tocar quanto para cantar, né? Musicalmente como um todo. Então eu vejo esse disco um pouco melhor nesse sentido, ele me tocou um pouco mais em função disso. Ele flui talvez um pouco melhor, mesmo as músicas mais pesadas, as mais leves, alternando ali. Você tem uma coesão muito grande e você vê que a coisa se desenrola de uma maneira incrível e você ouve e fica ali também. É outro tipo de disco que eu gosto muito. No vídeo que eu fiz sobre disco que me faz sentir bem, né? O vídeo que eu gravei até aí do CD, lá falando sobre perguntas sobre a minha coleção, eu falei que na pergunta discos que me fazem sentir bem, esse aqui, Morning View, é um deles, tá? Olha a capa também, né? Que mostra aqui também o mar aqui, a praia. Então ele me faz sentir bem por causa disso.
por causa dessa intimidade que você sente ali no jeito que ele soa. É incrível, entra mesmo na sua cabeça, você sente ali em cada letra, em cada música que vem aqui. Então, para falar, Wish You Were Here, né, o primeiro single, incrível, né, balada também que ficou muito conhecida. Aí você tem outro single muito importante disso aqui, Are You In, música que eu curto demais, que é também bem mais funkeada, mais dançante ali e tal, um pouco mais lenta, excelente. As pesadas, Nice to Know You, Circles, Blood on the Ground, Have You Ever, aí mais volta para as lentas, algumas lentas, além da Wish You Were Here, Just a Face, incrível, música tranquila, ela vai te levando, de repente ela acelera, dá uma parada de novo, uma dinâmica incrível, muito bacana. 11 AM, letra lindíssima. Warning, sensacional, uma letra também que fala muito de incentivo para você, ele fala no refrão assim, não deixe sua vida passar por você, né? Fala que uma moça acordou um dia pela manhã e ela percebeu que a vida estava passando por ela, então isso não podia acontecer, então vai atrás daquilo que você quer, do seu sonho e tudo mais. Com mensagens muito bacanas aqui. Echo, outra música linda, mais falando de romance, mas de novo, de uma forma bem refinada, bem poética, bem bonita mesmo. E finalizando com Echo's Transmission, que é mais psicodélica, bem tranquilona, bem relaxante também. Tá, então esse disco ele tem efeito, e eu falo isso também não só por mim, galera, gente que eu conheço que curte demais esse disco, gente que não conhecia esse disco, que conheceu de repente, desafia a pessoa, ouve esse disco que você vai pirar, você vai achar demais, a pessoa realmente curtiu muito mesmo esse disco aqui. Morning View, ele é realmente especial, por isso que eu vou considerar ele aqui o melhor do Incubus, mas seguido muito de perto pelo Make Yourself, tá? Não vou deixar isso barato não. Então esse disco aqui cresceu, esse disco foi importante, junto ali com o Make Yourself, ele fez essa sequência em 99, 2001, que até já lançaram o primeiro DVD, né? Lógico que baseado mais no Morning View, né? Tanto que o DVD chama Morning View Sessions, mas foi uma chance que os caras já capitalizaram um pouco aí com esse auge que eles atingiram. Então aqui falo sobre os bastidores da gravação, foi bom até pra ver isso também, os bastidores da gravação do Morning View, e você vê o clima mesmo de casa mansão, bem à vontade, tinha uma rusga ou outra ali, isso iria se traduzir daqui a pouco no que eu vou dizer, mas o clima no geral até que estava legal e por isso que se traduziu na gravação desse disco. Então esse DVD aqui tem um show em Nova York, tá dentro de um estúdio, num lugar fechado, mais otimista, poucas pessoas, mostra bem a capacidade da banda. O Alex Katonich, o baixista, dando um show, mandando bem demais, a banda toda mandando bem demais, né? Mas então você tem aqui músicas do primeiro, só do Make Yourself e do Morning View, tá? Esse DVD aqui, muito bom, difícil de achar, hein? Não sei se hoje em dia acha não, tá? Morning View Sessions, ele saiu aqui em 2002, tá? O ano seguinte ao Morning View, o álbum. E aí o que rolou? Como eu falei, tinha um pouquinho de rusga, né? Dava pra ver um pouquinho de rusga. Eu lembro de um detalhe bem específico, o Alex Katonich, né, o baixista, falando que ele não suportava o bom humor matinal do Burna Boy. Tem gente que acorda e não quer falar com ninguém, tem gente que exagera até nisso. Mas tem gente que acorda e quer ficar na dela, depois vai, igual o carro mil, né? Vai esquentando e depois consegue ficar de boa. E o Burna Boy parece que é o cara que gosta de ficar, bom dia galera, você que chega empolgando, e o Alex, eu flagrei isso nesse momento, o Alex reclamando disso. Não sei se isso acabou evoluindo numa coisa maior, o fato é que 2 anos depois, pouquinho antes do processo de gravação do terceiro disco por uma gravadora grande, Alex Katonich, um dos idealizadores, um dos fundadores da banda, saiu. Resolveu sair fora, resolveu trilhar outros caminhos aí, fazer outros projetos. E aí a banda ficou em xeque, eu diria, porque o cara é tão importante pra banda, pô, será que os caras vão conseguir manter o rumo, manter uma boa qualidade de gravações? Ficava a dúvida aqui. Na época eu lembro que eu fiquei meio também cabreiro, eu já tinha uma noção. Eu lembro que exatamente quando saiu, eu comprei esses dois, o Make Yourself e o Morning View, um pouquinho antes de sair esse próximo disco aqui, e fiquei sabendo que o Alex tinha saído. Falei, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Será que não vai? Deu certo, não tanto quanto, aí é bom até já começando a deixar claro, não deu tão certo quanto esses 2 primeiros discos. O sucesso, a explosão desses 2 discos anteriores, aliás, não foi igualada, tá? Isso é bom deixar claro. Mas esse próximo disco, que saiu em 2004, foi muito bom, sim. E é o A Crown Left of the Murder, tá? De 2004, como eu disse. Tá boa a trilha aí, tá alta. Aí se eu tiver que falar mais alto, tá? Eu falo, porque é importante vocês também ouvirem pra pegar aquele clima legal, né? Das músicas dos caras. Vou falar qual que é a trilha já, inclusive, qual é o disco. Então, em 2004 saiu esse A Crown Left of the Murder. Aí a produção mudou. Quem produziu essa vez foi outro cara fora também, hein? Brendan O'Brien, um cara que produziu uma pá de disco simplesmente de Pearl Jam,
de Rage Against the Machine, de Stone Temple Pilots, cara fudido também, né? Vale dizer. Então Brendan O'Brien produziu esse disco aqui e eu gostei. Ele realmente não tá pro meu gosto, pelo menos, acho que pro gosto de muitos, acho que a maioria dos fãs do Incubus, não tá no mesmo nível dos anteriores, tô repetindo aqui, né, dos dois anteriores que são foda, mas é muito bom também, cara. Quem entrou no baixo aqui, no lugar do Alex Patonich, foi o Ben Kinney, um baixista, um cara que havia tocado no The Roots, banda que eu adoro, banda de hip hop, então o cara tinha muito groove, tinha muita noção aí de composição e tudo mais, dominava a guitarra também, mas ele tipo assim, realmente baixista aqui no Incubus. Ele botou aqui as suas coisas, colocou, mas o disco ficou mais focado na guitarra e um pouco mais psicodélico talvez, de novo, viu? Eu diria que ele dá um pouco mais de viagem, tem uma viajada um pouco maior aqui, em algumas faixas. Bastante música, 14 faixas inclusive nesse disco. E por isso quando eu falo que eles têm mais viajado, eu falo de músicas, por exemplo, como Six Little Word, como Pistola, Priceless talvez também, Z-Devil. Então são músicas um pouco mais experimentais, um pouquinho, vamos dizer assim. Talvez seja aquele disco que às vezes eu comento que toda banda chega no momento que faz um disco que quer dar uma experimentada. Então a banda quando sai um pouquinho ali, entre aspas, do trilho e resolve experimentar um pouco. Talvez tenha sido esse caso aqui o do Incubus, tá? Mas, de novo, é um grande disco. Megalomaniac, o primeiro disco, o primeiro single, faixa que abre o disco, que é sensacional. Adoro, pesadona. Crawl Left of the Murder, faixa título também é boa. Eu gosto muito de Agorafobia, gosto muito da letra. Talk Show on Mute, adoro também, faixa 4. Outra música que me agrada muito são baladas aqui, tá? Here My Room e Made for TV Movie. Então, dos baladas que eu gosto bastante desse disco. Então ele é equilibrado de novo entre baladas e músicas mais pesadas, mas é marcado realmente pela experimentação, tá? Eu tenho que deixar, isso aqui é bom que se diga mesmo. Enfim, mas virou. Passado o trauma aí, então, vou baixar um pouquinho, tá? Mudei de ideia. Passado o trauma então, da saída do Alex Patonich, os caras acho que conseguiram se acertar, lançando esse bom disco sim, tá? A Crawl Left of the Murder. Brandon Boyd continuou mandando bem nas letras aí. E os caras continuaram fazendo shows, mandando ver aí pelo mundo afora. E 2 anos depois, resolveram aí, sentindo que estavam equilibrados, tios para poder fazer mais um disco, foram para cima. Vamos lá, tá pronto para gravar? Vamos gravar mais. Ciclo ali, né? Turnê, gravação, pá, lançaram. 2006. Light Grenades. Camisa desse disco que é essa camisa que eu tô usando aqui. Tá? Light Grenades de 2006. Foi na turnê desse disco que o Incubus veio pro Brasil pela primeira vez em 2007. Eu tive o privilégio de ir, um lugar pequeno, fechado, show só deles, sensacional, curti demais, foi muito bom, muito empolgante. Comprei a camisa lá então, né, por isso que era a camisa da turnê e tal. E esse disco ele é menos experimental que a Crawl Left of the Murder, ele já vem por uma pegada, eu diria, em alguns momentos tem um pouco mais pop, porque assim, Wish You Were Here também posso dizer que é pop, Drive é uma música mais pra pop, né, por pop rock, é balada bem acessível. Aqui você também tem músicas um pouco mais nessa pegada, um pouco mais pop. Eu não tô falando isso de forma depreciativa, que como às vezes eu deixo claro aqui, eu tenho minha raiz, vamos dizer assim, do pop, porque eu passei infância ouvindo rádio, então a melodia, os refrões grudentes tem apelo pra mim até hoje, mesmo gostando de grindcore, as coisas todas. Mas esse tipo de som tem apelo pra mim, e bem feito, com qualidade, qual é o problema, né? Você fazer música pop, com honestidade. Então você tem aqui Dig, você tem Love Hurts, músicas que são baladas, tipicamente não, mas pop rock ali, não tinha falar tipicamente pop rock, que são excelentes, letras belíssimas, letras incríveis, Brandon Boyd mais uma vez mandando muito bem. E então esse disco ele voltou de novo pro rumo do equilíbrio ali, da coisa um pouco mais acessível e menos experimental. A abertura, a intro desse disco aqui é uma música mais lenta, cadenciada, bem intro de show mesmo, bem cadenciada, Quicksand, explode com a Kiss to Send Us Off. Depois a Dig que eu falei, Anna Molly, música, o primeiro single do disco, que eu gostei demais, acho muito massa, toda vez que eu ouço me empolga bastante. Aí você tem Oil and Water, outra balada muito bonita, uma letra incrível também do Brandon Boyd, falando sobre duas pessoas que tentam ficar juntas, mas elas percebem que não podem, que não rola, elas são realmente como Oil and Water, como óleo e água, não dá pra ficar junto. Né? E ter que admitir isso não é fácil, né? Isso é bem traduzido aqui nesse disco, então nessa música. Então, muito boa letra, muito boa música, eu gosto bastante. Então, assim, gosto do disco,
Gosto dessa parte pop que eu falei, menos experimental, mas de novo, ele não é um disco espetacular. Eu diria que eu gosto mais dele do que o do Crawl Left of the Murder. Pergunta difícil. Eu acho que eu gosto mais de músicas desse disco do que gosto de músicas do Crawl Left of the Murder. Ele é um pouquinho, tá um nível um pouquinho acima, tem que ser honesto, tá? Mas então, de novo, repetindo, tá? Normalmente produzido pelo Brandon Boyd, produzido e mixado pelo Brandon O'Brien, tá? Então, acertaram em cheio aqui nesse disco, Light Grenades. Mas é bom dizer, as coisas estavam mudando, você vê, 10 anos se passaram desde a onda do nu metal. Desde que eles explodiram praticamente aí, né, no disco de 99, 2001, praticamente 10 anos se passaram. Quer dizer, não deu 10 anos, mas passaram vários anos. Então talvez o espaço deles, esse tipo de som, talvez não fosse tão grande. Então eles só faziam um certo sucesso, tinha uma base de fãs criada muito forte, mas a coisa não estava girando tanto assim para os caras. Eles fizeram esse show aqui no Brasil, tal, rolou e tudo, mas as coisas talvez não tivessem tão animadoras quanto eles imaginavam, quanto eles queriam nesse momento. De repente, depois de tanto tempo também, né, tantos anos na estrada, tanta coisa rolando sem parar ali, disco 95, 97, 99, 2001, 2004, 2006, resolveram dar uma parada. Deram uma parada. Antes disso, até que tem que comentar, eu pulei até passei do Crawl Left of the Murder pro Light Grenades, lançaram 2 DVDs, tá? Um logo depois, a turnê do Crawl Left of the Murder foi bem sucedida e rendeu esse DVD aqui, a Live at Red Rocks. Excelente DVD, tá? Saiu em 2004 mesmo, você vê, foi ali, praticamente junto com o disco, ele é, lógico, baseado na turnê do Crawl Left of Murder. Tem um DVD, um disco bônus aqui, que tem umas faixas lá do B e algumas ao vivo, versões ao vivo de Armin Wynn. E bem legal, bem legal. Tem Pantomime, uma faixa lá do B, que é bem legal, bem bacana. Então é o melhor DVD do Incubus, eu diria. Quer dizer, ele é um show completo, né? É um show inteiro, então show pra valer, um lugar aberto e tudo mais. A Red Rocks é um lugar bem bacana que fica no Colorado, lá nos Estados Unidos. Então esse DVD é bem legal, tá? A Live at Red Rocks, bem bacana. E na turnê, logo depois do Light Grenade, saiu o Incubus Look Alive, que ele é mais um documentário, tá? Sobre a turnê do Light Grenades. Mostra aí como a galera viajando, bastidores e tudo mais. Não é tão legal quanto os outros que eu disse, mas eu gosto também. Tem uns registros bem bacanas das músicas do Light Grenades, é claro, tá? Outro que é difícil de achar, mas também se você der uma procurada, de repente consegue, beleza? Outro DVD do Incubus. E aí que rolou? Uma pausa, né? Teve que rolar uma pausa, os caras, como eu disse, sentiram que a coisa não estava exatamente como eles queriam e talvez fosse um momento de dar uma sossegada, respirar, tocar outros projetos, fazer outras coisas aí. Sim, o Incubus deu uma pausa realmente e eu também vou ter que dar uma pausa, galera. Me empolguei aí, falei bastante, achei que ia dar pra fazer o vídeo, fazer a discografia do Incubus num vídeo só, mas me empolguei aí, vou ter que dividir em 2 partes. Espero que vocês tenham gostado da primeira e semana que vem tem mais, vou falar sobre os discos mais recentes do Incubus, os DVDs também, vou falar também sobre como foi mais ou menos o show dos caras aqui no Rock in Rio, tá? Então vou terminar de passar limpo a discografia do Incubus e um pouco mais sobre a situação dos caras hoje em dia, beleza? Daqui a pouco a gente volta melhor. Semana que vem a gente volta com mais Incubus, hein? Incubus parte 2, discografia comentada. Até mais!